Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje, dia 25 de maio, começando aqui o Desenho Notícias comigo, Fausto Oliveira. Um dia especial, embora não haja muito o que comemorar a respeito. Hoje é o Dia Nacional da Indústria no Brasil. Hoje é o Dia da Indústria no Brasil. Esse setor que vem tomando sapatada de todos os lados, não só pelos fatores econômicos, como também pelos comentários e interpretações que se fazem a respeito dele. É muito triste, na verdade, celebrar um Dia da Indústria no meio de uma desindustrialização tão feroz que empobrece o Brasil. Só não vê isso quem não quer. E eu vou mostrar e responder e comentar hoje aqui o artigo de uma dessas pessoas que não querem ver isso. O nome dele é Celso Ming. Celso Ming é um jornalista veterano, um senhor que escreve no Estado de São Paulo, um jornal conhecido pelas suas posições econômicas pró-liberalismo. Há muitos anos ele escreve lá. É um cara que tem uma área reservada dentro do Estado de São Paulo para comentar a economia. Embora ele seja veteraníssimo e mereça todo o nosso respeito, e não, de maneira alguma eu vou fazer aqui uma crítica ácida ou uma diatribe contra o Celso Ming, longe de mim, eu devo ter pelo menos uns 30 e vários anos a menos do que o Celso Ming, e de carreira também, muito menos. Então, assim, eu respeito muito o Celso Ming, mas me permito discordar dele frontalmente com relação ao artigo que ele escreveu no dia 21, chamado Mais que um Fazendão, lá no Estado de São Paulo, em que ele faz a crítica exatamente do nosso posicionamento, da Revolução Industrial Brasileira, de todos os meus companheiros aí de briga, né, pela neo-industrialização brasileira, como o Paulo Galo, o André Roncalha, né, o Wallace Moreira, o pessoal do Conexão Xangai, etc, etc. Então vamos lá. O que diz o Celso Ming que eu quero responder e criticar aqui nesse vídeo? Ele coloca o seguinte, a primeira frase é muito interessante, ele diz assim: tem gente que olha para o sucesso do agronegócio, sacode a cabeça e logo sentencia, estão transformando o Brasil num fazendão. É interessante que a gente, quando critica o Brasil se tornando fazendão, não é exatamente pelo sucesso do agronegócio, mas é pela estrutura produtiva brasileira que se concentra única e especificamente no agronegócio, por um lado, e nas finanças, por outro. A ponto de que o agronegócio e as finanças se tornaram meio que sócios na economia brasileira. Mas vamos em frente. Ele faz aí, né, um libelo contra os nossos argumentos, o tradicional argumento cepalino, alguns são mais da linha do Inácio Rangel, mas é um argumento da pobreza da estrutura produtiva como causa do subdesenvolvimento crônico, perene, de economias periféricas, como é o caso do Brasil. Ele coloca aqui, o primeiro argumento que ele quer, né, chamar de enganoso, é o de que se um país é forte na exportação de produtos primários, ele fica necessariamente sujeito a perdas irreparáveis nas relações de troca internacionais, né? Ou seja, o seu comércio internacional será um comércio, no longo prazo, perdedor. Né? Uma proposição que se arraigou muito no Brasil, etc. Aí ele diz o seguinte, se a afirmação fosse correta, o maior produtor agrícola do mundo, que são os Estados Unidos, estaria na pior. Bom, aí veja bem, primeiro que a proposição não é exatamente essa, porque afinal de contas a proposição é: se um país se especializa na economia primária e não desenvolve outras economias, ele tende no longo prazo a ter sim perdas internacionais nas relações de troca. Essa é a proposição. E por que essa proposição não se verifica nos Estados Unidos, apesar de os Estados Unidos terem uma grande economia de base agrícola? Ora, porque os Estados Unidos são o campeão mundial da industrialização ao longo do século XX. Simplesmente por isso. Ora, quem vai negar que os Estados Unidos têm uma base industrial tremenda? Tremenda! Os Estados Unidos agora foi superado pela China, que em função da própria opção dos Estados Unidos de comprar a ideia das cadeias globais de valor, de exportar a sua indústria para lá. Mas até 1990, talvez o final do século XX, os Estados Unidos eram a principal potência industrial do planeta. E foi isso que levou os Estados Unidos à riqueza, né, da qual eles usufruem. E eu não vejo nenhuma contradição em apontar isso, quer dizer, agora, não pode omitir que os Estados Unidos não são o que são, não se tornaram o que se tornaram apenas com a sua economia agrícola. Por favor, né? Fica faltando uma enorme parte da explicação.
todo o approach hamiltoniano, como se diz, né? Hamiltonian approach, né? Lá nos Estados Unidos agora está retornando com o plano do Biden, né? É exatamente o argumento vencedor lá na fundação dos Estados Unidos, após a independência, que diz o seguinte: não, precisamos industrializar o país. Se formos apenas um fazendão, né? Como querem os ingleses, não enriqueceremos. Precisamos nos industrializar. Assim, Alexander Hamilton formou a base intelectual, de hegemonia intelectual e moral, que formou a base material produtiva dos Estados Unidos e que, portanto, veio a gerar a riqueza daquele país. Qual é a grande dificuldade de se reconhecer isso? Você precisa realmente dizer que os Estados Unidos são só uma economia agrícola? Então fica feio, não dá para omitir essa parte da história, né? Aí o outro pressuposto que ele supõe rebater é de dizer que o único setor que garante o desenvolvimento, o emprego e progresso é a indústria de transformação. E aí ele faz toda aquela velha crítica de que o Brasil apostou na indústria de transformação por substituição de importações e que isso gerou ineficiências e que aí as políticas de conteúdo local fecharam o Brasil e que você não pode tratar uma indústria nascente para sempre como nascente e que isso só gerou perda de competitividade internacional e que, portanto, isso é a causa da desindustrialização brasileira. Ora, também aí tem uma série de problemas, né? Primeiro de tudo, substituição de importações é feito por todos os países que depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, se industrializaram e enriqueceram de verdade. Coreia fez substituição de importações, Japão fez substituição de importações, a China faz muito substituição de importações, então não há nada de errado em si com a substituição de importações. Agora, você não pode querer limitar a sua política industrial à substituição de importações. Esse certamente foi um erro das políticas industriais brasileiras do passado. Não quer dizer que nós somos condenados a repetir o erro no futuro. A alternativa qual é? Bom, a alternativa é a especialização regressiva, que vem a ser o quê? Sermos especialistas apenas nas economias primárias, que são aquelas, né, que nos levam a esse patamar de renda. Você vê, eu poderia contra-argumentar o Celso Ming invertendo o argumento dele, dizendo o seguinte: olha, o agronegócio brasileiro nunca foi tão pujante, né? E aonde ele nos levou nesses últimos 30 anos em que ele se tornou pujante, com a produtividade tremenda, etc, etc? Aonde ele nos levou? A continuar sendo um país de renda média declinante, que sequer cresce direito. Poderia inverter o argumento. Se fosse para simplificar o debate e não entrar nas complexidades, entendeu? Seria muito simples. Tá, e o agronegócio levou a batalha, ganhou, agora nós somos o fazendão. E onde o fazendão nos levou? Até aqui? E tá bom? Tá legal? Enriquecemos? Desenvolvemos? Não. Bom, seguindo, eu queria dizer o seguinte: o Celso Ming, ainda nesse parágrafo, coloca o seguinte: o setor de serviços é 70% da economia brasileira. E ele quer esvaziar o conceito de indústria de transformação, dizendo que até mesmo dentro da própria indústria, várias áreas da produção são serviços. Ora, isso é o que eu chamo de visão industrial da indústria, que é uma visão muito conveniente para quem quer defender esse tipo de argumento a favor do Brasil se tornar um fazendão e que se limita a conceber indústria como a fábrica. E a indústria não é a fábrica. Já falei isso muitas vezes aqui no canal. A indústria é um sistema produtivo caracterizado por ganhos crescentes de escala, divisão social e ampla do trabalho, sinergias tecnológicas entre empresas e profissões conducentes à inovação, valor adicionado em larga escala, tanto quantitativa quanto qualitativa, e, portanto, potencial de participação no comércio internacional com multiplicadores muito mais avantajados do que as oscilações de preço das commodities. Isso é indústria. Indústria é um sistema, indústria é uma ideia. E, portanto, quando ele diz aqui, por exemplo, cada vez mais subsetores da própria indústria são serviços, desenvolvimento de novos produtos, montagem, pintura, prestação de assistência técnica, etc., são serviços. São serviços na nota fiscal. Mas se não fosse a existência da base industrial, eles não aconteceriam, na verdade, na realidade da economia. Então, o que eles são na prática? São indústria. O que prova que enquanto o agronegócio é definível como nota fiscal, enquanto as finanças são definíveis como nota fiscal, a indústria não é mais definível como nota fiscal. E isso mostra, aliás, comprova o argumento da complexidade econômica, que diz o seguinte: na verdade, nós estamos passando por um momento histórico de hiperindustrialização.
É a partir dos centros tecnológicos de produção complexa que se irradiam as demais atividades, tanto como demanda como oferta. Então é daí que você consegue encontrar as complexidades, as redes complexas produtivas que geram valor para a economia. Como ele mesmo diz, desenvolvimento de produtos envolvendo aí design, concepção, design thinking, arquitetura da informação, montagem, serviços especializados, né? Pintura. Pô, pintura é indústria, cara. Você vai entrar numa fábrica hoje moderna, vai numa fábrica de, como eu já fui em várias, uma fábrica de retroescavadeira, né? Você tem lá uma área toda isolada que ninguém pode entrar porque é tóxico, né? Onde robôs automatizados fazem as pinturas com tintas especiais, etc, etc. Ou seja, isso é absolutamente industrial. Agora, se isso na nota fiscal do Brasil, por questões de deficiências do sistema tributário, deve-se dizer, entra como serviço, deformação brasileira, mas isso não pode ajudar a deformar a nossa cabeça. A nossa compreensão tem que ser mais limpa do que isso. Então, pela via do argumento da complexidade, o Celso Ming está absolutamente limitado no argumento dele. Tá? O que ocorre é uma hiperindustrialização do sistema mundo. E o Brasil, ao perder estes centros, esses polos irradiadores de demandas e ofertas de serviços e atividades, demais atividades tecnologicamente integrados, ou seja, ao perder sistemas industriais, aí sim o Brasil se desindustrializa e aí sim o Brasil encomenda um futuro de pobreza, sim. Um futuro de menos necessidade de profissionais qualificados, um futuro de menos empresas qualificadas, um futuro de pobreza. Um futuro de pobreza, né? Mas vamos em frente, porque tem mais. Celso Ming coloca aqui o seguinte: outro pressuposto que pode levar a equívocos é o de que é preciso sempre garantir a maior adição de valor ao produto. E aí ele fala, bom, o que deveria ser óbvio. Sim, é óbvio que esse pressuposto é correto. Quanto mais adição de valor, mais valor, né? Mas aí, logo se contradizendo, porque ele, afinal, defende a adição de valor, ele vem com um argumento que, sinceramente, eu considerei um pouco falacioso, tá? Por várias omissões embutidas. Ele diz o seguinte: não há maior adição de valor do que a produção de produtos primários. Vejam, olhem isso. Minério de ferro debaixo da terra vale uma insignificância, diz ele. Quando tirado de lá, pode valer mais do que $200 por tonelada, como acontece agora. Ora, sim, né, amigo? Mas aritmeticamente, entendeu? Você não pode pegar e querer, né, fazer um cálculo de adição de valor a partir do 0 para 200 toneladas e ignorar, por exemplo, que há anos atrás essa mesma tonelada estava valendo 50. Então são as oscilações internacionais dos preços de commodities que são o busilis aí da situação, né? A visão não complexa leva a esse tipo de argumento. Aí ele fala, a Vale poderia ter feito aço, né? Preferiu não fazer aço e exportar minério. Ora, claro, porque dentro do sistema produtivo complexo, a produção do aço é primária também. A produção do aço é commodity, é uma commodity metálica. Ah, mas é industrializado. Sim, exatamente por isso eu não sou defensor do Brasil se tornar uma potência siderúrgica. Potência siderúrgica é coisa de indústria do passado. O valor adicionado está no que se faz com o aço após ele ser produzido. Que o Brasil comprasse todo o aço, mas produzisse máquinas, equipamentos e soluções tecnológicas robotizadas, etc, etc, com o aço comprado, estaria bem. Agora, que o Brasil caia na esparrela de que produzir o minério de ferro simplesmente isso já é o suficiente, é ruim, porque, entre outras razões, além da questão do valor adicionado aqui está mal explicado, tem o problema de que essa é uma produção não encadeada. Assim como, por exemplo, quando ele fala um saco de semente de soja 3 meses depois pode se multiplicar em várias centenas de quilos do produto. Então ele diz o seguinte, a tecnologia que tem embutida no saco de soja, né, e que, portanto, se multiplica no valor da semente para vários quilos do produto, ela é toda ela um cálculo que omite, novamente, as adições de valor anteriores. Novamente, o raciocínio fora da ideia da complexidade produtiva não consegue perceber os encadeamentos. Ora, se você isola a produção de soja e fala, porque eu tenho a soja transgênica e dela eu derivo tantas toneladas de soja e dali para diante eu, portanto, fiz uma adição de valor, isso é uma verdade parcial, mas ignora o quanto você teve que investir e ter custos para usufruir dessa produção biotecnológica, para usufruir do agronegócio industrializado. E aí eu encaminho para o grande argumento final, que ele diz o seguinte,
Outra ideia despropositada é de que a produção agrícola e pecuária são atividades atrasadas, é ignorar o avanço tecnológico do setor, que começa com o preparo da terra, passa a utilização de sementes selecionadas, adubação correta, colheita mecanizada, armazenamento avançado e transporte de custo mais baixo e mais veloz. Hoje, há mais tecnologia embutida numa tonelada de soja do que numa tonelada de aço carbono. Meu amigo, isso é a exemplificação prática de que o agronegócio, na verdade, ele só pode sair por aí garganteando, arrotando que ele é pop, é tech, é tudo, não sei do que, porque ele é indústria. O agronegócio brasileiro só existe na produtividade que tem porque ele é pura atividade industrial. Não apenas porque ele industrializou a sua produção no sentido de tem safras muito produtivas e tem períodos de plantio e colheita, etc. E, portanto, já entrou numa lógica de produção agroindustrial, como ele é consumidor intensivo de tecnologias industriais. Saiu na Folha de São Paulo hoje, no dia em que gravo, que 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados. E aí você me responda, o que seria do agronegócio brasileiro sem os fertilizantes, sem os adubos químicos, sem as soluções químicas? Quem vende essas coisas para o Brasil? BASF, DuPont, né? Dow Química, todas as multinacionais industriais, farmacêuticas e agrobiotecnológicas que estão fora do Brasil. Como se faz o preparo da terra para semeadura, colheita, etc., né? no agronegócio brasileiro? Com máquinas da norte-americana John Deere, da Massey Ferguson, não é verdade? Como se faz a colheita? Com colhedeiras da New Holland, com tratores da New Holland, que é uma marca do grupo italiano CNH Industrial. Então, o agronegócio brasileiro, embora ele goste de colocar o seu número final, né, o resultado econômico que ele gera, como um fator de opinião a seu favor, ele também é um grande investidor em tecnologias industriais, das quais praticamente o Brasil já não tem mais participação. Vai ver qual é a participação dos tratores Agrale fabricados no Brasil no agronegócio brasileiro. É pequena. Vai ver qual é a participação das colhedeiras de café Jacto brasileiras no agronegócio do café, na cafeicultura brasileira. É pequeno. Então, enquanto o Brasil tem um agronegócio consumidor de tecnologias industriais em intensidade, toda ela proveniente de fora, e se jacta de ter um resultado final muito bom e, portanto, retira daí uma conclusão de que ser fazendão não tem problema, então nós estamos nos condenando, e aí eu enlaço com o primeiro argumento. Assim, termos um horizonte de termos de troca reduzido no final das contas. Está na cara. Por quê? A nossa economia, então, está se autocondenando a ser consumidora de tecnologias industriais sofisticadas de outros países e produzir os primários. No fim das contas, se você preenche os buracos do texto do Celso Ming, a conclusão necessária é de que sim, o Brasil, sendo fazendão, está indo por um péssimo caminho. Acho que com 18 minutos deu para ficar bem a explicação, né? Eu agradeço você por ter visto até aqui esse Desenho de Notícias. Hoje é o Dia Nacional da Indústria, então eu faço essa defesa da indústria contra o argumento do fazendão, né, que, para vergonha do Brasil, ainda é colocado na imprensa como se alguma coisa de valor tivesse, né? Como se fosse um argumento válido. Não é. Eu acho que eu tentei conseguir explicar aqui exatamente quais são os furos que existem nesse argumento. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e compartilhe esse vídeo com seus amigos e volte aqui na Revolução Industrial Brasileira. Obrigado, um abraço.